Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Muito feliz por você estar conosco sempre, todo sábado, 9 da manhã, estamos aqui para falar de temas internacionais, como é que isso reverbera na Amazônia, como isso faz parte da nossa vida. É um projeto de extensão que estamos há 10 anos no ar aqui na Rádio UNAMA e é sempre um prazer receber você conosco aqui na 105.5, no www.unama.br. E também bom dia para você que nos acompanha aqui na live do Instagram, o @pglobalizando. Um abraço, nós estamos aqui na UNAMA BR, aqui nos estúdios da Rádio UNAMA. Antes de eu apresentar o tema, antes de eu falar qual é o diferencial do programa de hoje, quero apresentar também nossos locutores. Eu não faço sozinho, eu sou o professor Mário Tito Almeida. Comigo está a começar o acadêmico do terceiro semestre, Victor Calderaro. Bom dia, Victor. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia, professor Cláudio Pucci. É um prazer estar aqui. E eu queria mandar um abraço todo especial, né, para o nosso ouvinte, né, nosso seguidor do Instagram, e, aliás, do Facebook, Jonas Silva. Se você quiser nos mandar alguma mensagem no Facebook, programa Globalizando. Muito bem, Vitor. Quem também faz parte da nossa equipe de locutores do programa de hoje é a acadêmica do quinto semestre, Camila Neres. Bom dia, Camila. Bom dia, professor Tito. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Queria aproveitar e mandar um abraço para a nossa seguidora do Twitter, Ana Soares. Legal, Camila, obrigado. E quem está completando o nosso time de locutores no programa de hoje é a acadêmica do quinto semestre, Heloísa Valente. Bom dia, Elo. Muito bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Estou muito feliz de estar aqui em mais um programa Globalizando ao vivo. Gostaria de mandar já um abraço para nossa seguidora lá do Instagram, Globalizando, Noemi Takada. Faça como ela e acompanhe a gente por lá também. Maravilha, completado o time de locutores do programa Globalizando. É hora de dizer qual é o tema do programa de hoje. Pois é, todo sábado um tema diferente e nós não poderíamos ficar de fora dessa discussão muito importante que hoje se fala no mundo todo. Estamos falando dos BRICS, estamos falando dessa organização, essa estrutura, esse espaço de governança que está se falando muito a partir do Brasil, da Rússia, da Índia, da China, da África do Sul. Vamos falar dos BRICS e como isso interfere, quais são as perspectivas para a economia política internacional. E estamos recebendo aqui nos estúdios ninguém menos que uma referência na área. Eu estou falando do professor Cláudio Pucci. Ele é doutor em economia pela New School for Social Research dos Estados Unidos, mestre em teoria econômica pela Universidade Tsukuba, no Japão, possui graduação em economia na UFPA, também é professor visitante dos BRIC Center da University of International Business and Economics de Pequim, na China. Professor Pucci, que bom receber você aqui nos estúdios. Mário, é sempre uma alegria estar aqui. Bom dia a todos os nossos ouvintes e é um prazer estar aqui com a equipe também, super equipe do Globalizando. Pucci, sempre lhe perguntando o seguinte, falar de BRICS, falar efetivamente dessas questões é mexer com a nossa vida cotidiana também. Sim, acho que vocês sabem melhor do que eu que economia política internacional, relações internacionais dizem respeito ao nosso dia a dia, porque dizem respeito aos produtos que a gente importa, dizem respeito às moedas que a gente usa para pagamentos. Até da Shein, até também do Mercado Livre, todas essas coisas, né? Para tudo, né? O preço do açaí. Muito bem, professor Cláudio Pucci estará conosco no programa Globalizando de hoje. Vamos começar com música, como a gente sempre faz. Uma conversa de qualidade, viagem pelo mundo da música. Camila Neres. A playlist do programa Globalizando de hoje vai passar por músicas de países que compõem o BRICS ou que tenham relações diplomáticas e comerciais com eles. A Rússia é um dos 4 países fundadores do BRICS. E além da importante parceria econômica, o país coopera com os membros do grupo no campo militar, tecnológico e energético. Em representação à Rússia, ouviremos Nina Kravis com Skycrapers. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Meu amigo, não tem playlist melhor para respeitar em qualquer programa da Rádio UNAMA que não seja a nossa do Globalizando, né, Camila Neres? Isso mesmo. Acabamos de escutar Skycrapers, de Nina Kravis, representando a Rússia. Em junho de 2022, o presidente Vladimir Putin disse que estaria redirecionando o comércio russo para os países do BRICS. Globalizando. Fique por dentro.
E sendo formado por países emergentes, o BRICS representa indicadores econômicos, bem como reservas de recursos naturais, que atraem grandes investimentos externos de países centrais. Apesar de não ser um bloco econômico, os BRICS detêm 42% da população mundial, além de gerar cerca de 20% do PIB global. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com o professor Cláudio Pucci aqui no programa Globalizando de hoje, falando sobre os BRICS e a importância deles para a economia internacional. Tem uma pergunta, Pucci, da Larissa Moraes. Obrigado, viu, Larissa? Manda aqui pelo Instagram. Qual a importância do BRICS para a economia internacional e para a promoção de um mundo mais multilateral? Os BRICS, eles são uma espécie de contestação ao regime de hegemonia estadunidense organizada a partir da Segunda Guerra Mundial. Os americanos são os grandes vitoriosos da Segunda Guerra Mundial e organizam, no contexto da Guerra Fria, acordos que estabelecem uma hierarquia monetária, financeira e, obviamente, dividem o mundo com a União Soviética, né? Então, e nos tratam, um grande país como o Brasil, como uma espécie de quintal. Então, os nossos interesses brasileiros e os interesses dos BRICS é exatamente a contestação disso. Certo. Não necessariamente a contestação bélica, mas a articulação em diversas instâncias para nós abrirmos janelas de oportunidades que não nos seriam permitidas numa ordem estabelecida que nos é desfavorável. Agora, quando a gente pensa nos BRICS e pensa nesse avanço, a gente olha para trás e diz, eles já estiveram muito mais fortes, depois teve uma parada, ninguém falava mais e agora volta com tudo. Isso é um sintoma? Depende muito do Brasil, na realidade, né? É porque a China, ela tem outros interesses além dos BRICS, né? Talvez o que os BRICS representam para o Brasil e para a China são coisas distintas, sem né? Dúvida, sem dúvida. A China, em um certo momento, montou, e é importante dizer que cada país tem seus interesses, né? Não podemos morrer de amor. Naturalmente, né? Então, para a China, isso representava uma articulação com grandes países onde a China pudesse ser a líder de um novo bloco alternativo a essa dominância estadunidense. Tanto é que depois a China começou a chamar o BRICS Plus, né? O BRICS+, começou a convidar os países africanos, todo mundo era BRICS, né? Todo mundo era BRICS, não eram só os 5 lá, né? Para o Brasil é diferente, que ser uma janela, uma das janelas, uma janela muito importante, onde nós possamos ter acesso ao centro da articulação política mundial, num bloco político que tem Índia, que tem China. A Índia passou a China em população, a Rússia tem um PIB menor do que o Brasil, mas de qualquer maneira você tem China, Rússia, Índia, Brasil e mesmo a África do Sul, a gente representa uma parte significativa do PIB mundial. Então isso significa que nós, com nossos 2%, 1,5%, 2% do PIB mundial, conseguimos nos acoplar a países mais fortes e conseguimos ter, digamos, um papel relevante na geopolítica mundial. E aí com várias outras consequências que nós podemos discutir aqui. É o que a gente vai conversar hoje no programa, porque você que está acompanhando o Globalizando, saiba que a gente vem discutindo isso em relações internacionais, economia internacional, finanças internacionais, discutimos isso no desenvolvimento econômico da Amazônia e você fica por dentro daquilo que a gente produz dentro do curso de Relações Internacionais. Só que não é só uma palestra, é uma viagem pelo mundo da música. Fomos para a Rússia, Elô, para onde nós vamos agora? Agora a gente vai viajar para a Índia, que em sua atuação no BRICS mantém forte diálogo sobre diversos temas, principalmente nas questões de segurança, defesa regional e questões de direitos humanos. Para representar esse país, vamos ouvir a banda Mad Boy Mink com Shahab. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Vou dizer de novo, né, Elô? Quando a gente fala em playlist diferenciada, tem que ser Globalizando. Exatamente. Na nossa viagem musical para a Índia, a gente acabou de ouvir Shahab de Mad Boy Mink, em representação a esse país. Com um potencial regional na Ásia, a Índia tem papel relevante na política internacional e sua presença nos BRICS é uma forma de reivindicar mais voz em temas globais, como segurança e defesa regional e direitos humanos. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista.
Nós estamos com o professor Cláudio Pucci aqui no programa Globalizando. Estamos falando de BRICS, estamos falando de economia política internacional e já viajamos pelo mundo da música para a Rússia, passamos pela Índia. Tem uma pergunta aqui do Arthur Ferreira no Twitter. Obrigado, viu, Arthur? O que diferencia o Banco de Desenvolvimento dos BRICS das demais instituições financeiras internacionais? E eu te acrescento, é um contraponto ao Banco Mundial? Bem, vamos lá. Uma resposta longa, não sei quanto tempo eu tenho, Por favor. Volto de novo, quando os Estados Unidos ganham a Segunda Guerra Mundial e a União Soviética vence a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética perdeu quase 30 milhões de pessoas. Nos esforços de guerra? E os Estados Unidos perderam 450 mil, a maioria soldados. Não teve nenhuma bomba no território estadunidense, eles financiaram a guerra e depois financiam a reconstrução e lideram o processo de reconstrução financeira. Perfeito. Então tem um acordo chamado Bretton Woods, né? No final da guerra, ali um pouquinho antes do final da guerra, que estabelece uma regra de governança para, entre aspas, o que eles chamam de hemisfério ocidental e que nos envolveria. Então isso envolve o FMI, envolve o Banco Mundial, envolve não diretamente, não em Bretton Woods, mas fala se criar a ONU, né, como parte de reconstrução dos sistemas de governança global. Uma nova reconfiguração, né? Reconfiguração do a sistema. partir do Tratado de Versalhes, aquelas coisas que tinham falido ali na Primeira Guerra Mundial. E, então, esse sistema é marcado por uma forte hegemonia estadunidense. Os Estados Unidos têm poder de veto no Banco Mundial, se ele não quiser emprestar para ninguém sozinho, disse para esse não, né? E tem um sistema de governança onde tem países que emprestam e países que tomam empréstimo, tá? No geral. Perfeito. Então os países do norte, eles emprestam, e os países do sul, vamos simplificar, não é bem assim, mas simplificando, tomam os empréstimos, né? Então não precisa explicar muito que quem empresta manda, né? Manda no certo sentido. Toma emprestado. Então o Banco Mundial foi sempre muito clivado por uma visão estadunidense, né? Então, por exemplo, para emprestar, eles chegam para o país africano, para o Brasil, é o seguinte: olha, vamos te emprestar, você tem que fazer o dever de casa. Então você tem que privatizar isso, privatizar aquilo, tem que abrir mercado para uma empresa da Europa, dos Estados Unidos. Então atuava na realidade, como um instrumento da hegemonia. De lá para cá se criaram outros bancos tentando escapar disso, mas nem tanto. O BID é um desses, daria para fazer um programa só sobre o BID, que é muito interessante, né? Foi uma proposta brasileira. Mas os Estados Unidos têm poder de veto solitário no BID. Banco então, Interamericano de Desenvolvimento. Desenvolvimento, eles têm solitário. Então, quando nós chegamos lá com o Banco dos BRICS, a ideia era de começar a criar bancos multilaterais. É importante dizer que depois da crise de 2007, novos bancos multilaterais foram criados. Se percebeu o quanto era importante existirem bancos públicos internacionais. Perfeito. Porque a crise de 2007 mostrou o seguinte: olha, tem um momento que o banco privado foge, ele não tem condições de emprestar dinheiro porque ele tem aversão ao risco. E ele vai perder muito se tiver. Então começaram a renascer bancos que estavam adormecidos, e aí foi a oportunidade para se criar o Banco dos BRICS, tá? Ao criar o Banco dos BRICS, o que é que o Brasil, a China, a Rússia, todos os membros dos BRICS, estavam querendo, em alguma maneira, colocar, desculpa o trocadilho, né, um tijolinho, né, um tijolo nessa nova ordem na qual tivesse o instrumento. Eu diria que a alternativa mais evidente ao Banco Mundial seria o AIIB, que é o banco chinês de infraestrutura, de investimento em infraestrutura, que nós temos uma pequeníssima participação, porque nós não pagamos a nossa contribuição durante o governo Temer e Bolsonaro e perdemos participação do banco. Que é uma espécie de sociedade, se você não entra com a sua cota, exatamente, você perde, uma cooperativa, digamos assim. Então, os europeus entraram com tudo no AIIB, tá? Então, o Banco dos BRICS é muito importante por um motivo simples. Nós temos papel importante, para nós, estou falando para nós, claro, né? Claro. Em nível mundial, eu diria que nem tanto ainda. É um banco relativamente pequeno, com pequena participação. Então, se eu pudesse sugerir, né? Teria que se aumentar a participação de outros países nos bancos dos BRICS, porque fica caro, um jogo caro para a gente ficar bancando um banco desse junto com os chineses lá em Xangai. Muito bem, professor Cláudio Pucci aqui conosco no programa Globalizando. Deixa eu mandar um abraço para quem está na nossa live. O Enzo de Luca, Yane de Paula, Alciane Carvalho, Yuki está com a gente. Um abraço para você, que bom saber que você está com a gente. E quero também dizer que esse programa pode ser acessado depois nas várias plataformas digitais. Deixa eu ir para a terceira etapa da viagem musical. Camila Neres, com você.
Especialistas como o think tank BRICS Policy Center avaliam que a China quer ampliar a composição do BRICS para aumentar a sua influência, principalmente sobre países e regiões onde Estados Unidos e União Europeia estão menos presentes. Para representar a China, ouviremos agora Say My Name, do grupo Name. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Sensacional. Olha, a gente tem uma playlist cada vez mais diferenciada. Camineres, para onde nós viajamos agora? Acabamos de viajar pela China, escutando a música Say My Name, do grupo feminino Name. Entre os países que vêm sendo cogitados pela China para integrar o BRICS estão países como Argentina, Irã e Arábia Saudita. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com o professor Cláudio Pucci. O programa de hoje está discutindo os BRICS e como que isso, de alguma forma, vai mexendo nas dinâmicas econômicas internacionais contemporâneas. Pucci, a Helena Cunha, do Facebook, está lhe perguntando o seguinte: o que a entrada de novos países no BRICS representa no cenário mundial? A China já promoveu a entrada de, entre aspas, novos países no BRICS. Eles transformaram o BRICS numa grande plataforma, meio que de propaganda também, sim, claro. meio de, né? Uma janela, uma marca para eles chamarem países para Pequim e discutirem seus interesses, tá? Não tem gente neutra nessa história, Claro, tá? sem dúvida. E tem que discutir também o que é o BRICS. O BRICS não é tipo assim, ele não atua enquanto um bloco fechado, monolítico, né? Ele é uma janela, eu diria que é mais uma plataforma, uma janela de articulação, ainda que o Lula tenha se referenciado ao BRICS como bloco para o ataque, né? Isso. Alguns dias atrás. Mas em termos práticos, ele não atua como bloco, porque a China tem muito contencioso com a Índia, né? A Índia, ela atua também, tipo assim, com um lá, outro cá, ele articula muito com os Estados Unidos, a Índia, né? Principalmente o Modi, que é o primeiro-ministro indiano. A Rússia agora tem relações mais próximas com a China por conta da guerra, mas tem o histórico de conflitos também, tá? Então, é uma plataforma, uma articulação, mas tem limites para sua capacidade de intervenção. Certo. Então, não podemos pensar assim, a gente vai ter um bloco BRICS, vai se contrapor. Isso não existe, até porque isso eu acho que não interessaria ao Brasil se colocar numa bola dividida dessa. Acho que para os nossos interesses é melhor ficar arbitrando. Perfeito. E buscando janelas nessa disputa entre Estados Unidos e China. Para a China, a gente exporta muito produto primário. E para os Estados Unidos, a gente ainda exporta aviões, produtos manufatureiros, né? Então, temos que ter cuidado, né? E temos ainda o Mercosul, que é fundamental para a gente, que a China está vindo com uma volúpia, né, para devorar, né, os países do Mercosul com seu mercado, né, com seu fluxo comercial. Então, nós temos que ter algum cuidado. Os analistas internacionais, inclusive entrevistamos nas semanas passadas, falam claramente que o Brasil vem praticando uma política externa mais na linha de um pragmatismo responsável, mas que não vai alinhar-se totalmente como o último governo fez e muito menos vai entregar tudo de mão beijada por uma parceria. Isso. Não faz parte da nossa tradição diplomática alinhamentos automáticos, tá? Lembremos o Vargas na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, o Vargas, não sei se conscientemente ou não, ficou até a última hora negociando com alemães e com os estadunidenses a adesão à guerra. Exato. Os Estados Unidos estavam em crise, as nossas exportações para a Alemanha aumentaram muito. Nosso fluxo Era um ótimo parceiro comercial do Brasil. Era um ótimo parceiro comercial do Brasil às vésperas da guerra. E todo mundo sabe que o Vargas, mas não só o Vargas, o Perón também tinham simpatias pelo Mussolini, né? Talvez até pelo Hitler. Então, acho que temos que manter a tradição de um certo pragmatismo entre negociando com base em nossos interesses. Nesse jogo, é um jogo de xadrez, todo mundo tem alguma estratégia e nós temos que pensar com nossos interesses. A China tem uma história heróica. Eles têm muitos problemas para resolver, começando pelo tamanho da população, e eles têm problemas com quase todos os seus vizinhos, com a Rússia, com o Vietnã, com a Coreia, com a Índia,
com o Japão. Então nós não podemos exigir da China que resolva os nossos problemas. Eles estão interessados em resolver os seus enormes problemas, estão jogando bem, né? Nós temos que dizer o que é que nós queremos. O que é que nós queremos? Provavelmente não é só exportar soja e gado e promover a destruição da Amazônia. Queremos diversificar. Então, diversificar significa também diversificar as nossas relações internacionais com o Mercosul. Perfeitamente, professor Cláudio Pucci, aqui conosco no programa Globalizando de hoje. Deixa eu aproveitar, já que ele falou de diplomacia, um convite especial para você. No dia 3, quarta-feira, às 19 horas, no auditório D200, lá na Alcindo Cacela, nós vamos receber uma diplomata que vai falar do Instituto Rio Branco e do processo de admissão no concurso ao Instituto Rio Branco, que é o concurso da diplomacia. Você está convidado, tá? Próxima quarta-feira, dia 3, 19 horas, auditório D200, na Alcindo Cacela. Venha junto com a gente de Relações Internacionais conhecer uma ótima oportunidade de mercado de trabalho para o internacionalista. Globalizando nas ruas. E o Globalizando não para, nós estamos sempre levando informação de qualidade para você e eu estou agora com a nossa produtora, a Luciana Alves, que tem informações aqui para o programa Globalizando. Bom dia, Luciana. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nama. Estou aqui diretamente da Unama, da BR, bem próximo a vocês, com a professora Cristiane Menezes, que é fonoaudióloga, advogada, mestre em neurociência e biologia celular, além de coordenadora e professora do curso de Direito da Unama de Ananindeua e inúmeros outros mestrados que poderia passar horas aqui citando. É uma honra estar ao seu lado, professora. Bom dia. Bom dia. Professora, ficamos informados que hoje tem o evento da Roda de Mestres aqui na Unama de Ananindeua, e eu vim aqui lhe perguntar o que é esse evento, qual a importância dele. A Roda de Mestres é um evento que busca sempre o aperfeiçoamento de todos os nossos professores. Por meio dela, a gente se atualiza, trazemos temas importantes, temas atuais e até polêmicos, para que os nossos professores sejam cada vez mais capacitados e possam se envolver também nas temáticas atuais e, quem sabe, até propor estratégias também, seja estratégias específicas da educação. Na verdade, tudo envolve educação, né? Mas estratégias específicas do nosso dia a dia aqui na universidade, então é importante a gente sempre se atualizar nesse sentido. Professora, a gente queria saber qual o tema discutido na Roda de Mestres hoje aqui na Unama de Ananindeua. Hoje nós estamos recebendo convidados assim, ilustres que vão falar para a gente sobre orientação quanto às ações e reações em situação de conflito e violência, com o delegado Igor Honorato, e as emoções em situações de conflitos, como administrar, com o psicólogo Miguel de Assis. Então, mais uma vez, nós estamos atentos a tudo que está acontecendo na educação, nas escolas, sejam elas públicas ou privadas, nas universidades, e em meio a tanta demonstração de violência, nós também não poderíamos de falar e de tratar, conversar sobre isso com os nossos professores. Que ótimo, é muito importante reiterar realmente o conhecimento constante dos magistrados e como sempre melhorar esse contato com os alunos e com o público. Pessoal, eu estive aqui com a professora Cristiane Menezes, que é fonoaudióloga, advogada, mestre em neurociência e biologia celular, coordenadora e professora do curso de Direito da Unama de Ananindeua. Muito prazer, professora. Sempre um prazer lhe receber aqui na Rádio Unama, no programa Globalizando. Muito obrigada. Eu que agradeço, um bom dia a todos e estou sempre à disposição do programa. É com vocês aí no estúdio, pessoal. Maravilha, Luciana, muito obrigado pela participação. Inclusive, a professora Cristiane teve um sucesso tremendo esta semana no evento do curso de Direito. Show de bola, um dos cursos que mais cresceu aqui na Unama BR foi o curso de Direito. Parabéns à professora Cristiane Menezes pela participação. Quero também dizer que hoje é aniversário da Yane de Paula, nossa produtora do programa Globalizando. Parabéns, Yane, ela que é praticamente a rainha de Benevides, né? Muito obrigado pela participação também no programa Globalizando, pelo que ajuda aqui no nosso programa. Vamos então de mais música no programa, a quarta etapa da viagem musical. Já fomos para a Rússia, fomos para a Índia, fomos para a China e agora, Victor Calderaro. Professor, essa viagem musical tá incrível. A gente vai para a África do Sul agora. E de acordo com o South African Government News Agency,
A África do Sul tem sido particularmente ativa na promoção do comércio entre a BRICS e na facilitação do investimento estrangeiro no país. E representando a África do Sul, ouviremos agora Ayra Starr com Rush. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical sensacional, África do Sul, não foi isso, Victor Calderaro? É isso mesmo, professor, é isso mesmo. África do Sul, um país incrível, né? E essa foi Rush com Ayra Starr, né, representando a África do Sul, prestes a sediar a próxima cúpula dos BRICS, né? O país admitiu em abril que o mandado de prisão contra o presidente russo, né, o Vladimir Putin, se tornou um problema, né, para a reunião dos líderes e, enfim, algumas convenções que surgiram por aí. Muito bem. Heloísa, nós estamos terminando o primeiro bloco. Eu queria saber para onde nós vamos viajar no próximo bloco. A gente ainda vai passar pelos Emirados Árabes Unidos, Bangladesh, Egito e, é claro, o nosso Brasil. Então, se eu fosse você, eu ficaria ligado. Está no ar programa Globalizando da Unama FM. Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5. Aliás, muito obrigado, porque você já faz parte dessa nossa família Globalizando. Nós estamos há 10 anos aqui na Rádio Nama. É um projeto de extensão vencedor. Já ganhamos, inclusive, muitos prêmios na Associação Brasileira de Relações Internacionais. E eu quero agradecer a todo mundo que faz parte. Aliás, são mais de 40 alunos envolvidos na produção do programa. É praticamente um TCC novo a cada semana. Hoje nós estamos conversando, a propósito do TCC, né? Estamos conversando sobre BRICS e as perspectivas para a economia internacional contemporânea. E a propósito do TCC também pode estar na banca. Professor Cláudio Pucci, ele é doutor em economia pela New School for Social Research dos Estados Unidos, mestre em teoria econômica pela Universidade de Tsukuba, no Japão, e também possui graduação pela UFPA em economia. Quero dizer que o professor Cláudio Pucci é sempre um convidado ilustre do nosso programa e é sempre bom tê-lo aqui no nosso Globalizando. Antes de continuar conversando com ele, vamos viajar para onde, Camila Neres? Olha, a playlist do programa Globalizando de hoje está passando por músicas de países que compõem o BRICS ou que tenham relações diplomáticas e comerciais com eles. Agora vamos passar pelos Emirados Árabes Unidos, que tem uma economia diversificada, com uma forte ênfase no setor de petróleo e gás. O país tem uma história de cooperação comercial e econômica com os países do BRICS. Vamos ouvir agora, em representação aos Emirados Árabes Unidos, Hayat, de Mohammed Al-Shaheen. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Nós continuamos viajando pelo mundo da música. É uma música boa atrás da outra, Camila Neres. Isso mesmo, acabamos de ouvir Mohammed Al-Shaheen, com Hayat, representando os Emirados Árabes Unidos, que, com a entrada do Banco do BRICS, pode fortalecer ainda mais as relações comerciais e políticas entre os países. Globalizando. Fique por dentro. E o Brasil possui grande importância dentro do BRICS, sendo um dos membros originais. Entretanto, após a política de alinhamento aos Estados Unidos adotada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, o relacionamento entre Brasil e o grupo se deteriorou. No entanto, com a posse do atual presidente e após uma série de encontros e acordos diplomáticos, o Brasil está voltando à sua posição de destaque dentro do BRICS. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com o professor Cláudio Pucci aqui no programa Globalizando de hoje e muita gente participando, e tem pergunta agora que vai ser feita pelos nossos ouvintes. Olá a todos, eu sou Carla Botelho, faço parte da equipe de entrevistas do Globalizando e hoje eu estou aqui com o Carlos Augusto, que tem uma pergunta muito interessante sobre o tema que está sendo debatido. Olá a todos, tudo bem? A pergunta é a seguinte: como a utilização de outra moeda, além do dólar, nas negociações internacionais, ela pode impactar na influência dos Estados Unidos? E aí, Cláudio Pucci? Bem, os Estados Unidos não ficam nada felizes com isso, porque a moeda ela é um instrumento de poder, né? Então não é à toa que aquele acordo que eu falei lá atrás, o de Bretton Woods, ele estabeleceu que o dólar ia ser a moeda de referência. Então o que sai do acordo de Bretton Woods, talvez a decisão mais importante, é que o mundo todo ia ter taxas de câmbio
E em relação ao dólar, então o dólar foi definido no acordo pós-guerra como uma taxa de referência. Isso caiu em 73, porque os próprios americanos tiveram que depreciar o dólar e desorganizar o sistema porque eles precisavam aumentar as suas exportações, né? Então você diminui o valor da sua moeda para poder tornar suas exportações mais baratas. Bem, mas ainda assim o dólar é moeda dominante. É dominante porque a economia americana é a maior economia do mundo e eles têm o maior exército. Então eles têm instrumentos distintos, tácitos ou explícitos para impor a sua vontade. Entretanto, como há o surgimento de novas potências, no caso a China é a mais importante delas, então é natural que, como parte desse pacote, a China tente promover a sua moeda. No acordo de Bretton Woods, a Inglaterra foi derrotada. Sim. O Keynes, que era um negociador inglês, ele queria, na realidade, ou manter a Libra, ou criar uma moeda, uma cesta de moedas internacionais, lançar uma moeda internacional, para que eles não fossem forçados a utilizar o dólar nas transações internacionais e manter a sua área de influência sobre o Império Britânico que estava caindo. Certo. Né? Bem, voltando para agora. Então os Estados Unidos não vão gostar disso porque isso é uma contestação à sua hegemonia, ainda mais com a utilização de moedas como o yuan, né, chinês. Não há, digamos, tecnicamente, economicamente, nenhuma impossibilidade num comércio bilateral. Por exemplo, o Brasil vai vai trocar com a Argentina. Se são produtos brasileiros contra produtos argentinos, não haveria problema, né? Não haveria grande dificuldade de nós usarmos peso versus real e ter alguma câmara de compensação entre os dois, que vai garantir o seguinte: a taxa de câmbio vai ser essa nos próximos 2 anos e nós vamos compensar aqui, vamos trocar peso por real. Eu te garanto, se tiver algum problema a gente troca. Sem passar pelo dólar. Sem passar pelo dólar. Entretanto, o comércio Brasil e Argentina é feito por multinacionais. Perfeito. Então a Ford está na Argentina, outras empresas internacionais. Então elas têm uma rede de fornecedores, que é uma rede de fornecedores de outros países. Perfeito. Então que moeda você usa? Você normalmente usa o dólar, porque é a moeda mais segura. Qual é o importador exportador que vai se arriscar, pegar peso ou real ou yuan para fazer 50 transações com 50 países diferentes sem ter a garantia de que esses países vão aceitar, sem ter o lastro? Então, por isso que o dólar ele se afirma, porque é uma moeda segura, uma reserva de valor. Então, para comércio local, tudo bem. Para comércio com a China, tudo bem. O que é que a China fez aqui? Tempo encerrou. O que é que a China fez? Nesse acordo que o Lula firmou lá, eles vão montar uma caixa de compensação aqui. Né? Um dos bancos deles vai atuar como um banco de compensação aqui no Brasil. Para dar garantia que não vai ter nenhum curto-circuito na hora de trocar real por yuan. Então eles vão ter um banco aqui para fazer esse papel de compensação, de um banco centralzinho da China aqui dentro. Né? Vem yuan e vão garantir a troca por real na relação com o nosso Banco Central. Agora, para o yuan virar uma moeda conversível internacional, aí isso é uma coisinha um pouquinho mais complicada. Tem um bom caminho a ser feito ainda. Que o Japão, que é a terceira moeda, o iene, não conseguiu até hoje. Exato. Década de 80 se pensava que fosse o Japão. Porque isso exige também ter os custos e benefícios. Você promove a sua moeda como uma moeda de curso internacional, você também perde, enquanto país, autonomia, capacidade de fazer o que você quiser com a sua moeda, porque ela impacta outros países. A China tem controle de capitais hoje. Perfeito. Como é que a China vai querer uma moeda de curso internacional tendo controle de capitais? Provavelmente os investidores não vão querer ter estoques significativos de yuan. De yuan, exatamente. Muito bem, professor Cláudio Pucci aqui conosco no programa Globalizando de hoje. Vamos para a 6ª etapa da viagem musical. Agora é com você, Heloísa Valente. A admissão de Bangladesh no Banco dos BRICS trará benefícios referentes à infraestrutura e desenvolvimento sustentável com os países membros, além de aumentar sua influência geopolítica mundial. Vamos ouvir agora Junca, de Shefer e Musa, em representação a Bangladesh. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Maravilhosa, nossa playlist não para de realmente deixar a gente boquiaberto. Que música maravilhosa, Camineres. Não, Heloísa. Acontece, muitos locutores, né?
A gente acabou de ouvir, professor Junca, de Shefer e Musa, representando o Bangladesh, que pode enfrentar desafios com os critérios rigorosos dos BRICS, incluindo estabilidade política e econômica, influência regional e poderio econômico. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Estamos com o professor Cláudio Pucci aqui no programa Globalizando de hoje. Estamos falando sobre BRICS, sobre as mudanças nas dinâmicas da economia política internacional contemporânea. A Stephanie Nunes, Pucci, aqui pelo Twitter, está perguntando o seguinte: como o Banco de Desenvolvimento dos BRICS pode impactar nas relações econômicas internacionais? Ele pode impactar, eu acho que é um importante instrumento. Todos os instrumentos que nós tenhamos para fazer política internacional são importantes. Então o Banco dos BRICS entra nesse contexto. Não acho que ele tenha correspondido totalmente às expectativas, tá? A participação brasileira tem sido muito acanhada nos bancos dos BRICS, tá? É um banco lá em Xangai. O presidente indicado pelo Bolsonaro do Banco dos BRICS morava no Rio de Janeiro, né? Enfim, tem uma série de considerações a serem feitas. Eu espero que a presidenta Dilma consiga reverter essa nossa trajetória de participação tímida nos bancos dos BRICS. Então, veja bem, a gente cria um banco e não participa dele, né? Tem uma participação muito tímida, e tem poucas operações aqui no Brasil. A ideia do banco, para ser diferente, ser um banco dedicado à sustentabilidade, que foi uma sacada antes dos outros bancos, ser um banco dedicado à sustentabilidade. Mas você abre o portfólio, a página do banco está lá como exemplo de investimento a duplicação da ferrovia de Carajás, como investimento sustentável. Então, a gente precisa dar uma virada nos bancos dos BRICS para que ele possa ter um papel importante. Eu acho que para virar, precisa trazer mais gente para dentro. Entendi. Tem poucos acionistas. É um banco que acaba tendo, enfim, acaba sendo pequeno para as necessidades que nós temos de intervenção no mundo. Deixa eu te perguntar, onde o BNDES pode se valer dessas parcerias com o novo Banco de Desenvolvimento? Como é que o BNDES pode ser, como Banco de Fomento Brasileiro, se valer dessa parceria? Ele já se vale, na realidade. O BNDES já chegou a ter mais operações. Se eu não me engano, o BNDES é bem maior que o Banco dos BRICS, tá? Em relação a desembolso, né? Não a capital prometido pelos bancos. Claro. Desembolso objetivamente. O BNDES diminuiu também nos últimos anos. O BNDES ele pode fazer o tipo de operação que é captar a custos mais baixos, com operações com o Banco dos BRICS, e reemprestar aqui com recursos captados pelo Banco dos BRICS. E pode atuar para ajudar, talvez, o próprio Banco dos BRICS a ter uma operação na América Latina. Perfeito. Né? Nós passamos, espero que a gente aprenda a lição, nós passamos por esses anos terríveis, onde se dizia que o BNDES era uma caixa preta porque estava emprestando dinheiro para os outros. Né? E nós estamos acabando de falar aqui que os Estados Unidos montaram bancos exatamente para emprestar dinheiro para os outros, porque é um instrumento de geopolítica. Sem dúvida. Então, quando a gente empresta para outros países, seja lá quais forem, né? Enfim... Isso não é de per si negativo. Fomos criminalizados, né? A Polícia Federal foi no BNDES, perseguiu funcionários, até que se chegou à conclusão, grande surpresa, não tinha nada demais, né? Estava emprestando para outros países que queriam tomar empréstimo do Brasil para promover a ação de empresas brasileiras em outros países, que é exatamente o que todo mundo faz. Então, acho que o BNDES, com a sua experiência, poderia fazer uma parceria. Mas nesse mundo de bancos, mesmo bancos públicos, o jogo é muito duro, eles têm disputa por mercado, né? Então a cooperação nem sempre é tão tranquila, porque a gente tem protocolos muito rígidos. Professor Cláudio Pucci está conosco no programa Globalizando de hoje. É sempre uma aula poder acompanhar, verificar, entender essas modificações no sistema internacional e saber como é que isso reverbera de alguma forma aqui na nossa região. Por falar em reverberação, falamos em música, viajamos por uma série de países. Vamos para um país muito interessante agora, né, Camineres? Isso mesmo, agora a gente vai estar passando pelo Egito. Segundo Marcos Troijo, ex-presidente do Banco de BRICS, o Egito é um país que possui um dos desenvolvimentos mais rápidos do mundo e é uma economia de suma importância para o continente africano. E em representação ao Egito, ouviremos agora Donia Ghanem, com Ramadan Ramadan. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível.
Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa, agora sim, nós fomos para o Egito, né, Camila Neri? Isso mesmo. Acabamos de escutar Ramadan Ramadan, de Donia Ghanem, representando ele, país que foi admitido como membro do BRICS no ano de 2021. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. Nós estamos aqui no programa Globalizando, é um projeto de extensão de 10 anos do curso de Relações Internacionais. Temos também, no próximo dia 6 de maio, nós faremos 10 anos também do site Internacional da Amazônia. Para falar sobre o site Internacional da Amazônia, estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Nama, Tiago Caleron. Bom dia, Tiago. Bom dia, professor. Bom dia a todos que estão na mesa. Bom dia, nossos telespectadores e ouvintes. Sempre um prazer estar presente mais uma vez. Como de costume, os moderadores sempre são selecionados para apresentar sobre os artigos da semana que estão por vir do site. A diferença é que, para essa semana, que vamos ter uma ocorrência atípica, no sentido que geralmente utilizamos ou internacionalistas ou acadêmicos em formação do curso. Isso. Porém, segunda-feira, agora, dia 1 de maio, nós utilizaremos um dos nossos professores, Raimundo Tocantins, no qual ele vai falar sobre o poder hegemônico e o uso da língua inglesa no poder hegemônico na estrutura do sistema internacional. Portanto, o artigo de sexta-feira, dia 1, será em inglês, obviamente, por tratar-se de um artigo do professor Raimundo em inglês, English Language and Hegemonic Power. Legal. E aí, na quarta e na sexta, tem outros artigos. Com certeza, que já serão produzidos por acadêmicos. Certo. Na quarta-feira, dia 3, teremos o artigo da Kate Oliveira, no qual o tema será folclore nacional. E ela vai revelar as manifestações culturais como identidade de um povo por meio do folclore brasileiro. E por fim, no dia 5, dia sexta-feira, 5 de maio no caso, quem fará o artigo será Leônidas Barbosa Machado, acadêmico do 7º semestre de Relações Internacionais da UNAMA, em que ele vai fazer um artigo sobre o tema que foi discutido inclusive ontem, para o 7º semestre, na aula de Finanças, que é sobre a desdolarização do sistema internacional e o embate econômico, que na verdade são os acordos econômicos entre China e Brasil. Legal, Tiago. Antes que você diga qual onde é que se encontra isso, nós vamos fazer 10 anos já desse projeto. Como é que você vê a importância dele para a formação do futuro internacionalista na Amazônia? Bom, por mais que seja um site e tenha um teor acadêmico por trás, porque realmente a natureza é acadêmica, tem uma certa natureza profissionalizante também, porque, primeiro, nós estamos tratando em um trabalho coletivo, portanto, você deve sempre manter uma comunicação, uma cooperação com outras pessoas para que o trabalho seja efetivado e entre em conjunto com os outros. E o mais interessante é que, por exemplo, o senhor ou os outros grandes moderadores, as outras grandes autoridades, estimulam o conhecimento acadêmico por meio de formação dos próprios acadêmicos do curso em poder desenvolver artigos, inclusive é o que eu chamo, para o dia de sexta-feira, e para que eles tenham um maior discernimento, um maior entendimento de como eles podem utilizar coisas cotidianas, como, por exemplo, o folclore brasileiro em matérias e assuntos internacionalistas. Então, é interessante porque utilizamos todo o conjunto, todo o arcabouço que o sistema internacional e as relações internacionais podem utilizar por meio de coisas que seriam cotidianas ou coisas que seriam mitológicas ou entre os quais estão presentes na nossa realidade. E não é só artigo, não é só texto, né? Tem várias coisas, né? Tem vídeos. Durma Informado, que são os principais compêndios, as principais notícias do dia. Nós temos personalidades, em que nós pegamos uma personalidade falando sobre o histórico dela e como isso reverberou nas relações internacionais. Temos os artigos especiais, que são de economia, de guerras e artigos da Amazônia, porque estamos na Amazônia, obviamente. E temos outros tipos de... Temos teve recentemente ontem que foi lançado sobre o... Agora esqueci efetivamente o nome, mas nós pegamos uma estrutura ou um lugar específico da cidade. O acervo. Isso, o acervo cultural, perfeito. Tinha esquecido da palavra do acervo. E nós falamos sobre a realidade daquele local por meio do seu histórico. Então, sim, é muito importante. Agora, para falar sobre onde localizar, isso, exato. Trata-se de um site, portanto, um link disponibilizado na internet, www.internacionaldamazônia.com. Nossas principais redes sociais são Instagram, Twitter e Facebook. O nosso Twitter é o @InterDaAmazônia, nosso Instagram também é o @InterDaAmazônia e o nosso Facebook é o nome completo, Internacional da Amazônia. Tiago Caleron, muito obrigado pela sua participação no Globalizando. Eu que agradeço mais uma vez. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Estamos conversando com o professor Cláudio Pucci aqui no programa Globalizando de hoje. O Jorge Martins, do Facebook, está lhe perguntando, professor, quais são as novas perspectivas para a relação do Brasil com os BRICS no novo governo? Eu acho que são as melhores possíveis. A visita do Lula à China foi impressionante. Sim, né? De fato. A repercussão na China foi a melhor possível, foi tratado com uma grande personalidade.
conseguimos colocar para trás com o nosso maior parceiro comercial todas as diatribes, todos os nossos conflitos associados aos anos anteriores em relação à origem da Covid, em relação à vacina, as ofensas ao embaixador chinês aqui, tudo isso que não faz parte do dia a dia de qualquer governo. É inadmissível que tenha feito isso com o nosso maior parceiro comercial. Claro. Então, termos essa parceria comercial e não aproveitarmos o potencial político de um país que entende a importância da política, porque chegou até onde chegou por conta da política, Sem afinal dúvida. fez uma revolução, né, e a política, Exato. seria um desperdício para as nossas possibilidades de desenvolvimento. Acho que o Brasil também pode ter uma influência sobre os BRICS do ponto de vista verde, que não é o ponto forte da China, diga-se de passagem, né? Muito bom. Então, o Lula foi lá e falou da COP em Belém, a resolução final com Xi Jinping fala de apoio à COP de Belém, e propôs para os chineses que os fundos existentes e novos fundos sejam fundos para a Amazônia, fundos para a sustentabilidade. Então, acho que é isso que é o papel do Brasil no novo ciclo, ser um campeão verde, né? E nós da Amazônia temos que nos colocar à altura das expectativas, porque senão, como eu disse anteriormente, vão aparecer outros sabichões por aí querendo falar em nosso nome. Exatamente. E aí, Belém fica como nessa história? Olha, há um frenesi internacional, eu não estou exagerando não, em relação à COP em Belém, tá? Porque vai ser a primeira COP na Amazônia, ainda não foi confirmado, obviamente, mas nós não temos concorrentes. Sem dúvida. Então nós temos que aproveitar essa oportunidade, uma janela de oportunidade única, para nós trazermos para cá instituições que queiram se instalar aqui, para nós promovermos exemplos de bom desenvolvimento e conseguirmos trazer recursos para a cidade, porque é uma cidade absolutamente argolada financeiramente. Exato. Então, conseguir resolver esse problema dos nossos ônibus, implantar ônibus elétricos, conseguir plantar mais árvores e conseguirmos continuar a resolver o problema do saneamento. Mas, fundamentalmente, do ponto de vista, estou falando aqui com internacionalistas, né? Nós termos uma visão crítica sobre toda a pauta que está se promovendo no mundo associada à mudança climática e ao desenvolvimento sustentável. Aquela frase, né? Nada sobre nós sem nós, né? Exatamente. Nós termos protagonismo e não deixarmos os outros falarem sobre o que deve ser o desenvolvimento aqui na Amazônia. Muito bem, professor Cláudio Pucci aqui conosco no programa Globalizando de hoje. Última etapa da viagem musical. Quero chamar Victor Calderaro. É com você agora. É isso mesmo, professor. E essa última etapa da viagem musical a gente vai para onde? Para o Brasil, né? E em março de 2023, né, a ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, né, teve seu nome aprovado pelo Conselho do Banco do BRICS, né, em abril assumiu a presidência do mesmo, afirmando seus ideais e propostas, né, e representando o nosso país, o Brasil. Ouviremos Skank, né, com Ainda Gosto Dela. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical encerrando com tudo. Chegamos ao Brasil com Skank e Victor Calderaro. É isso mesmo, professor. Acabamos de ouvir Ainda Gosto Dela, né, do Skank, representando o Brasil, que já teve projetos aprovados pelo Banco dos BRICS no valor de até 5 bilhões de dólares. Dentre eles, os projetos como a expansão da rede de água e esgoto de Pernambuco. E este foi o programa Globalizando de hoje. Eu sou o professor Mário Tito Almeida. Que bom saber que você está sempre conosco, seja aqui na 105.5, como também aqui na nossa live do Instagram. Muito obrigado a você que participou da nossa live, @pglobalizando. Quero agradecer muito ao Cláudio Pucci, professor, catedrático, referência nessas discussões e, acima de tudo, amigo do Globalizando e amigo pessoal. Pucci, muito obrigado, viu? A parte mais importante, amigo pessoal e amigo do Globalizando, que é um programa que eu gosto muito, acho um ótimo exemplo para todos nós que somos professores das universidades daqui, para seguirmos, né, essa atenção com os estudantes, a pegada prática. Perfeito. Muito legal o que vocês fazem aqui e de grande utilidade pública, né? Muito bom, obrigado, Cláudio Pucci. Quero agradecer, aliás, quem fez perguntas: Larissa Moraes, Arthur Ferreira, Helena Cunha, Stephanie Nunes, Jorge Martins e Carlos Augusto. Na locução, aquela que faz o roteiro do programa Globalizando, Camila Neres, muito obrigado.
Muito obrigada, Tito. Muito obrigada, professor Cláudio Pucci. Foi muito bacana participar hoje do programa. E eu queria dizer para quem gostou da discussão hoje, ela acontece toda semana, no sábado, às 9 horas. E semana que vem, o tema do programa Globalizando vai ser os conflitos agrários no Pará. Será literalmente um programa quente. Vai ser muito bom ter você aqui com a gente sobre os conflitos agrários no Pará. Quero agradecer a acadêmica do 5º semestre, a líder da equipe de mídias. Aquilo que sai nas mídias, a responsabilidade é da Heloísa Valente. Obrigado, Elo. Exatamente, professor. Eu quero agradecer também, estar aqui é sempre uma felicidade enorme. E como o professor Tito falou, acompanhe a gente nas mídias, né? No nosso Facebook, Programa Globalizando, no Twitter, @pglobalizando e no Instagram também, @pglobalizando. Pode interagir com a gente lá, a gente fica muito feliz. Muito obrigado, Elo. E quero agradecer também, membro da equipe de conteúdo, o que sai de conteúdo no nosso programa é pesquisa também dele, Victor Calderaro. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Obrigado, professor Mário Tito, professor Cláudio Pucci, minhas colegas aqui, ó, que estão comigo aqui na locução. E eu queria dizer para você, né, que você pode nos acompanhar, né, nas plataformas digitais, todas o programa Globalizando, seja no Spotify, no YouTube, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast, todos o programa Globalizando. Legal, Vitor Calderaro. A direção do estúdio hoje foi de Luciana Alves, que também esteve nas externas. Quem esteve no cronômetro foi Josiane Mendes. Quem esteve transmitindo aqui na live foi o Iago. E também quem esteve transmitindo nas mídias, Matheus Santos. Muito obrigado a todos. Este programa também foi produzido por Carol Nascimento na coordenação geral, Jade Germano nas orientações, Ana Mel Grimati, Alice Cardoso, Alciane Carvalho, Gabriela Alves e Pablo Silva na playlist, Larissa Schoenberger, João Vitor Barra, Lucas Patrick, Micael Martins e Carla Botelho nas entrevistas, Agatha Poliani, Beatriz de Nazaré, Manoel Gaia, Pablo Oliveira, Marcelo Freitas, Giovana Maia, Juliane Vidal no Globalizando News, Stephanie Campolungo, Sara Tavares, Emi Vilas Boas, Matheus Santos, Jennifer Gonçalves, Calil Muniz, Nina Fernandes e Iago Cruz nas mídias, Paula Castro, Victoria Vidal, Luciana Alves, Paulo Vitor Azevedo, Ana Clara Nunes e Lara Rabelo nas externas, Eduardo Oliveira, Enzo Costa, Luiz Sampaio na produção de conteúdo, Brenda Macedo no roteiro, Lana Borges e Jamília Almada na revisão, Sérgio Salles e Maiara Batalha no arquivo e documentação. A produção do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia, operação de áudio, Wardel Monteiro, obrigado, Wardel. A apresentação feminina, professor Mário Tito Almeida e a direção geral da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio UNAMA FM 105.5, o som da Amazônia. Tchau, pessoal.